Apareceu já, professor. Beleza, então vamos lá. A primeira questão dizia o seguinte: a estrutura abaixo representa uma viga simplesmente apoiada com um balanço nas extremidades, apresentando um apoio articulado fixo, o qual permite apenas a rotação da seção da viga sobre o mesmo, esse é o A. E o outro articulado móvel, que além de ter a mesma função do fixo, permite ainda o deslizamento da mesma para que não haja comprometimento do conjunto e o mesmo venha a não resistir aos esforços solicitados. Então, eu já dei dica para vocês aqui daquela questão. Só precisava saber que o A era o fixo e que o B era o móvel. Tá? Observe as cargas aplicadas do tipo concentradas e despreze o peso da viga. Sobre as reações dos apoios, podemos indicar que, então, se está falando de VA e de VB, então a gente precisa calcular VA e VB. Como é que a gente faz? Primeiro passo, identificar a reação nos apoios. No apoio A eu tenho VA, no apoio B eu tenho VB. Vamos tomar como condição de equilíbrio que o somatório dos momentos em relação dos pontos é igual a zero. Vamos escolher o apoio da direita como referência. Se tender a girar no sentido horário, nosso momento será positivo, e se tender a girar no sentido anti-horário, nosso momento será negativo. Agora vamos da esquerda para a direita. Primeira força da esquerda vale 4 toneladas, a distância dela até o ponto B vale 6 metros. Se eu fixar aqui em B e fizer essa força de 4 toneladas, esquecendo as demais, tende a girar no sentido anti-horário. Então, isso para a gente seria um momento negativo. Continuando da esquerda para a direita, a próxima força é VA, a distância dela até o ponto B vale 4 metros. Então, VA vezes 4. Se eu pensar só agora em VA em relação a B, vai girar no sentido horário, então vou tomar esse momento como positivo. A próxima força, 8 toneladas, a distância dela até o ponto B vale 2 metros. Se eu levar em conta essa força com relação ao ponto B, essa força tende a girar no sentido anti-horário, então, novamente, negativo. E por último, já que VB não produz momento algum, eu tenho mais uma força aqui, a força de 2 toneladas, cuja distância vale 2 metros. Se eu pensar nessa força em relação ao ponto B, vai girar no sentido anti-horário. Perdão, sentido horário, então mais um momento positivo. Isso tudo é o somatório dos momentos, que vai ter que ser igual a zero. Então, efetuando meus cálculos, vai dar menos 24 mais 4VA, menos 16 mais 4. Ou seja, vou ter 4VA igual a 36, VA igual a 36 dividido por 4, que vai me dar um valor de 9 toneladas. Então, já calculei VA. Só isso aqui já responde a minha questão? Vamos ver. A reação no apoio A, VA vale 10, então essa já não serve mais. A reação no apoio A vale 9 toneladas. Beleza, essa pode ser resposta. As reações nos apoios possuem o mesmo modo, valem 7, também não é resposta. A reação no apoio B vale 5 e é maior que a reação no apoio A. Então, também, na verdade, já eliminei essa daqui, porque mesmo que a reação no apoio B valha 5, ela não vai ser maior do que a de A, porque a de A eu já sei que vale 9 toneladas. E a reação no apoio B vale 12 e é maior do que a reação no apoio A. Bom, eu não sei, então eu preciso calcular a reação em B. Se for 5, essa questão não vale, está errada. Agora, se for 12, essa daqui também pode estar certa. Então, vamos avaliar. Para calcular a VB, resultante igual a zero. Somatório dessas forças VA e VB, que é o que está de baixo para cima, tem que ser igual ao que está de cima para baixo. Então, VA mais VB vai ser igual a 14 toneladas, logo VB vai ser igual a 14 menos VA, que é 14 menos 9, que vai me dar um VB de 5 toneladas. Então, a letra E também não serve para mim. E a letra D, embora a reação VB seja 5 toneladas, mas ela não é maior do que a reação VA. Então, algumas pessoas caíram nessa daqui. Viram aqui reação vale 5 e marcaram essa, mas está dizendo que é maior que VA e não é. E aqui está certinho. A reação no apoio A VA vale 9 e é maior que a reação em B, porque a reação em B vale 5. Então, a resposta certa, alternativa B. A próxima questão, a reação no apoio B vale, já acabamos de calcular aqui, 5 toneladas, alternativa C. Próxima, esboço o diagrama de esforços cortantes. Então, primeiro, a gente traça aqui as separações para a gente ter uma ideia da distância dos pontos. Vou traçar a linha que representa a viga. Vou marcar os pontos. E aí, depois disso, eu vou marcar os esforços cortantes. Em C lá, a gente tinha logo de cara uma força para baixo, que valia 4 toneladas. Entre C e A não tinha força alguma, então uma reta paralela à linha da viga.
Em A eu tinha VA, que a gente calculou que vale 9. Então, 9 para cima. Nesse primeiro trecho eu tenho 4, no segundo trecho eu tenho mais 5. Entre A e D nada, então uma linha paralela à linha da viga. No ponto D eu tinha uma carga de 8 toneladas para baixo. Então, no primeiro trecho eu tenho 5, para inteirar 8 faltam mais 3 toneladas. Entre D e B eu não tinha nenhuma carga, em B eu tinha VB que vale 5 toneladas. Então, no primeiro trecho eu tenho 3, para completar os 5 mais 2. Seguindo em direção ao ponto E, e no ponto E uma carga de 2 toneladas para baixo, fechando o nosso diagrama. Para cima a gente considera o nosso diagrama positivo, para baixo a gente considera ele negativo. Está aí meu diagrama de esforços cortantes, meu DQ. Próximo. Esboço o diagrama de momentos fletores. Para esboçar esse diagrama, eu preciso calcular os momentos. Então, vamos em cada ponto. No ponto C, o momento vale 0, porque eu não tenho força à esquerda de C. No ponto A, à esquerda de A, eu tenho quem? 4 toneladas. A distância até o ponto A valia 2 metros. Então, o momento em relação ao ponto A vai ser 4 vezes 2. Como essa força aponta para baixo, em relação ao ponto A, ela faz girar no sentido anti-horário. Então, esse momento é negativo. Consequentemente, a gente tem um momento de menos 8 toneladas vezes metro. Momento em relação ao ponto D. À esquerda de D eu tenho a força de 4 toneladas, cuja distância media 4 metros. Também, se eu faço em relação ao ponto D, essa força tende a girar no sentido anti-horário. Então, essa primeira produz um momento para a gente negativo. A segunda força é VA, que vale 9 toneladas, cuja distância até o ponto D, lá no nosso desenho, valia 2 metros. Essa força agora gira no sentido, ou tende a girar no sentido horário. Então, seria um momento positivo. Então, aqui eu teria um momento de menos 16 mais 18, ou mais 2 toneladas metro. Bom, aqui eu poderia fazer as contas ao contrário, né? Da direita para a esquerda. A força é de 2 toneladas, a distância até o ponto B vale 2 metros, então 2 vezes 2, 4. Gira no sentido horário, mas como eu estou invertendo, então daria menos 4. Se eu for fazer completo, eu teria então, lá da direita para a esquerda, a primeira força 4 toneladas, a distância 6 metros. Gira no sentido anti-horário. A próxima, a VA, que vale 9, distância 4 metros. Essa gira no sentido horário. E por último, a força de 8 toneladas, distância 2 metros, que vai girar também no sentido anti-horário. E aí, efetuando essa conta, vai dar o valor que a gente já esperava, né? Um valor igual a menos 4 toneladas metros. E o momento em relação ao ponto E não precisa calcular. É a extremidade da viga, o momento será igual a 0. Então, vamos desenhar aqui embaixo o diagrama de momentos fletores. Uma linha para representar a viga, os pontos em questão. No ponto C, o momento é 0. No ponto A, menos 8. Então, vou marcar para baixo um vetor que simbolize menos 8 para mim. No ponto D, mais 2. Vou marcar mais 2 aqui para cima. E no ponto B, menos 4. Ponto E é igual a 0. Basta agora unir as extremidades com uma linha reta, já que as cargas são cargas concentradas. Para cima, vou considerar meu diagrama como positivo. Para baixo, vou considerá-lo como negativo. E aí temos o meu diagrama de momentos fletores. Então, duas questões mais resolvidas. A próxima. Quanto aos apoios utilizados na viga mostrada anteriormente, é correto afirmar que, então lembrando que o apoio A é o fixo e o apoio B é o móvel. O B é o móvel porque a achura está descolada do triângulo. Então vamos lá. No apoio A no ponto A temos um apoio articulado móvel. Não, ele é fixo. No ponto B temos um apoio articulado móvel. Sim, isso é verdade. O qual permite apenas o movimento de rotação da estrutura sobre ele. Não, ele também permite o deslizamento. Então, essa parte está errada. No ponto A, temos um apoio articulado fixo. Sim, é verdade. O qual permite apenas o movimento de rotação da estrutura sobre ele. Essa alternativa está correta. Vamos verificar as outras. No ponto B, temos um apoio articulado fixo. Não, ele é móvel. E no ponto A temos um apoio articulado fixo, o qual permite o movimento de rotação e o deslizamento da estrutura sobre ele. Não, permite só o movimento de rotação. Então, a resposta certa, letra C. Próxima questão. O momento máximo sofrido pela estrutura em questão encontra-se no ponto, tem sempre que se lembrar que o sinal ele só indica o sentido de rotação. O momento máximo se refere ao módulo do valor. Então, o momento máximo é 8. Que tem um sinal de negativo e que está lá no ponto A.
só porque ele gira no sentido anti-horário. A próxima, a linha elástica obtida pela aplicação de uma força F a uma viga biapoiada, conforme indicado na figura, apresenta. Então, o que a gente tem que pensar? A linha elástica, como é que essa viga vai se comportar diante dessa força aqui? Ó? Então, a gente vai traçar uma linha elástica. Como é que ela vai ser? Ela vai descer mais na direção da força e menos nas extremidades. Então, eu quero saber a inclinação máxima. Onde vai se dar a inclinação máxima? Vamos verificar? A inclinação máxima está mais inclinada onde? No apoio A. Então, a inclinação máxima no apoio mais afastado da carga? Não, mais afastado da carga é B. Se eu traçar aqui, ó, é menos inclinada. No apoio mais próximo da carga, sim. No apoio mais próximo da carga está ok. É o que mostra o desenho para a gente. Na seção no meio do vão da viga, não. No meio do vão da viga está mais ou menos por aqui. Ó. Também é uma inclinação menor do que essa. Um deslocamento máximo na seção do meio da viga? Não, porque na verdade o deslocamento se dá em cima do apoio articulado móvel. Deslocamento máximo na seção de aplicação da força F? Também não. O deslocamento ele vai se dar em cima do apoio, então seria o B. Então me sobra a alternativa correta, a letra B. A próxima. Um pilar de aço de seção retangular maciça de 0,12 metros por 0,01 metro e 20 metros de comprimento está engastado, ou seja, preso em ambas as suas extremidades e é submetido a um carregamento de compressão conforme apresentado na figura ao lado. Sabendo que o modo de elasticidade do aço é de 2,1 vezes 10 a sexta kgf por centímetros quadrados, é correto afirmar que a carga crítica de flambagem é igual a... Então vamos calcular essa carga. Ó. Já foi dada na questão a fórmula de flambagem, então basta a gente substituir os valores e verificar qual é o valor da carga. Lembrando que π vai ser 3,14, E é o modo de elasticidade, está aqui. O J é o momento de inércia, então primeiro eu tenho que calcular o momento de inércia. Momento de inércia de uma seção retangular, ele é dado por base vezes altura elevado ao cubo dividido por 12. Então lembra que a gente falou? Sempre a base será a maior dimensão e a altura será a menor dimensão. Agora, temos que passar isso para centímetro, porque aqui está centímetro quadrado. Então, 0,12 metros são 12 centímetros. 0,01 metro é 1 centímetro. Então, o meu momento de inércia vai ficar 12 centímetros vezes 1 centímetro elevado ao cubo dividido por 12. Bom, esse 1 aqui não vai servir para nada, corta 12 com 12, 1 vezes 1, no final das contas, sobrou para a gente 1. Então, o J é 1 centímetro a quarto. Substituindo agora os valores aqui na fórmula e lembrando que o comprimento, que está em metro, a gente tem que passar para centímetro. Então, 20 metros são 2.000 centímetros. A gente multiplica por 100. Então, para calcular a força, a gente substitui os valores. π 3,14, o modo de elasticidade 2,1 vezes 10 a sexta e o valor do comprimento 2.000. Isso vai me dar uma força de 5,18 kgf. Então, nossa resposta está aqui. Letra D. Próxima questão. A figura representa um pilar de latão cujo modo de elasticidade, então mudamos agora o modo de elasticidade, vale 9,5 vezes 10 a quinta, de seção transversal quadrada, com altura de 2 metros, submetido a uma carga axial de compressão de 25,3 toneladas. O momento de inércia mínimo necessário para que não ocorra a flambagem da estrutura deve ser equivalente a... Então, eu quero calcular aqui meu J agora. Então, meu J vai ser igual a quem? A F vezes o L2 dividido por π ao quadrado vezes o E. Substituindo meus valores, a força está em tonelada, eu passo para kgf. O meu comprimento está em metro, eu passo para centímetro. Então, 25,3, 25.300. 2 metros, 200 centímetros. E substituo o valor de π e o valor do modo de elasticidade. Isso vai me dar um momento de inércia de aproximadamente 108,04 centímetros quadrados. Então, nossa alternativa correta é a letra A. E, por fim, nossa última questão pede para dimensionar o pilar, ou seja, indicar quanto vale o lado do quadrado da seção transversal. Então, lembrando que o momento de inércia para o quadrado ele vai ser igual a quarta dividido por 12. Isolando esse A, colocando o A aqui sozinho, vai ser igual. Esse 12 passa para lá, 12 vezes J, A quarta, raiz desse 4 de 12J. Já calculei o valor de J, substituo aqui na minha fórmula
E aí, finalmente, vou achar o valor do lado quadrado de aproximadamente 6 centímetros. E essa é a resolução da nossa prova.